Olá, shalom, graça e paz, varão, varoa, homem e mulher de Deus. Estamos fazendo a leitura anual da Bíblia. Nós estamos no livro de Jeremias, a partir do capítulo 13. E a palavra de Deus nos diz assim: o cativeiro é representado por um cinto de linho. Assim me disse o Senhor: vai e compra um cinto de linho e põe-no sobre os teus lombos, mas não o metas na água. E comprei o cinto, conforme a palavra do Senhor, e o pus sobre os meus lombos. Então veio a palavra do Senhor a mim, segunda vez, dizendo: toma o cinto que compraste e traze sobre os teus lombos, e levanta-te, vai ao Eufrates e esconde-o ali na fenda de uma rocha. E fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Sucedeu, pois, ao cabo de muitos dias, que me disse o Senhor: levanta-te, vai ao Eufrates, e toma dali o cinto que te ordenei que escondesses ali. E fui ao Eufrates, e cavei, e tomei o cinto do lugar onde havia escondido. E eis que o cinto tinha apodrecido e para nada prestava. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo os propósitos do seu coração e anda após deuses alheios para servi-los e inclinar-se diante deles, será tal como este cinto, que para nada presta. Porque como o cinto está ligado aos lombos do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo e por nome e por louvor e por glória, mas não deram ouvidos, pelo que disse-lhes esta palavra: assim diz o Senhor, Deus de Israel: todo odre se encherá de vinho, e dir-te-ão: não sabemos nós muito bem que todo odre se encherá de vinho? Mas tu dizes-lhes: assim diz o Senhor: eis que eu encherei de embriaguez todos os habitantes desta terra, e os reis da estirpe de Davi, que estão assentados sobre o seu trono, e os sacerdotes e os profetas e todos os habitantes de Jerusalém. E falo-os-ei em pedaços uns contra os outros, e juntamente os pais com os filhos, diz o Senhor. Não perdoarei, nem pouparei, nem terei deles compaixão, para que os não destrua. Escutai e inclinai os ouvidos, não vos ensoberbeçais, porque o Senhor falou. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que venha a escuridão, e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando vós, luz, ele a mude em sombra de morte e a reduza à escuridão. E se isto não ouvirdes, se isto não ouvirdes, a minha alma chorará em lugares ocultos por causa da vossa soberba, e amargamente chorarão os meus olhos e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Dize ao rei e à rainha: humilhai-vos e assentai-vos no chão, porque já caiu todo o ornato de vossas cabeças, a coroa de vossa glória. As cidades do sul estão fechadas e ninguém há que as abra. Todo o Judá foi levado cativo, sim, inteiramente foi levado cativo. Levantai os vossos olhos e vede os que vêm do norte. Onde está o rebanho que se te deu e as ovelhas da tua glória? Que dirás quando puser os teus amigos sobre ti como cabeça? Se foste tu mesmo que contra ti os ensinaste, porventura não te tomarão as dores como a mulher que está de parto? Quando, pois, disseres no teu coração: por que me sobrevieram estas coisas? Pela multidão das tuas maldades se descobriram as tuas fraldas, e os teus calcanhares sofrem violentamente. Pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Nesse caso também vós podereis fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal, pelo que os espalharei como restolho, restolho que passa como o vento do deserto. Esta será a tua sorte, a porção que te será medida por mim, diz o Senhor. Pois te esqueceste de mim e confiaste em mentiras. Assim também eu descobrirei as tuas fraldas até o teu rosto, e aparecerá a tua ignomínia.
Vi as tuas abominações e os teus adultérios, e os teus rinchos, e a enormidade da tua prostituição sobre os outeiros no campo. Ai de ti, Jerusalém, não te purificarás, até quando ainda? Jeremias em vão intercede pelo povo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca, anda chorando Judá e as suas portas estão enfraquecidas, andam de luto até o chão e o clamor de Jerusalém vai subindo e os seus mais ilustres mandam os seus pequenos buscar água, vêm às cavas e não acham água, voltam com os seus cântaros vazios e envergonham-se e confundem-se e cobrem as suas cabeças por causa da terra que se fendeu, pois que não há chuva sobre a terra, os lavradores se envergonham e cobrem as suas cabeças, porque até as servas no campo parem e abandonam seus filhos, porquanto não há erva, e os jumentos monteses se põem nos lugares altos, sorvem o vento como os dragões desfalecem os seus olhos, porquanto não há erva, posto que nossas maldades testifiquem contra nós, ó Senhor. Opera tu por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos. Ó esperança de Israel e Redentor seu no tempo da angústia, porque serias como um estrangeiro na terra, e como o viandante que se retira a passar a noite, porque serias como um homem cansado, como valoroso que não pode livrar. Mas tu estás no meio de nós, ó Senhor, e nós somos chamados pelo teu nome. Não nos desampares, assim diz o Senhor acerca deste povo, pois que tanto amaram o afastar-se e não detiveram os seus pés. Por isso o Senhor se não agrada deles, mas agora se lembrará da maldade deles e visitará os seus pecados. Disse-me mais o Senhor, não rogues por este povo para o bem. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando oferecerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada e pela fome e pela peste. Então disse eu, Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem, não vereis espada e não tereis fome, antes vos darei paz verdadeira neste lugar. E disse-me o Senhor, os profetas profetizam falsamente em meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação e vaidade e o engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam em meu nome, sem que eu os tenha mandado, e dizem, nem espada nem fome haverá nesta terra, a espada e a fome serão consumidos esses profetas, e o povo a quem eles profetizaram será lançado nas ruas de Jerusalém, por causa da fome e da espada, e não haverá quem enterre suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas, assim derramarei sobre eles a sua maldade. Portanto, lhes dirás esta palavra, os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia, e não cessem, porque a virgem, filha do meu povo, está ferida de grande ferida, de chaga muito dolorosa. Se eu saio ao campo, eis aqui os mortos à espada, e se entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome. E até os profetas e os sacerdotes correram em redor da terra e não sabem nada. De todo rejeitaste tu a Judá, ou aborrece a tua alma Sião, porque não feriste e não há cura para nós. Aguardamos a paz e não aparece o bem, e o tempo da cura, e eis aqui turbação. Senhor, conhecemos a nossa impiedade e a maldade de nossos pais, porque pecamos contra ti. Não nos rejeites por amor do teu nome, não abatas o trono da tua glória. Lembra-te e não anules o teu concerto conosco. Haverá porventura entre as vaidades dos gentios alguma que faça chover? Ou podem os céus dar chuvas? Não és tu somente, ó Senhor, nosso Deus? Portanto, em ti esperaremos, pois tu fazes todas essas coisas. Dize-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria a minha alma como este povo? Lança-os de diante da minha face e saiam.
E será que quando te disserem para onde iremos, diz-lhes assim diz o Senhor, os que para a morte, os que para a espada, e os que para a fome, e os que para o cativeiro, porque os visitarei com 4 gêneros de males, diz o Senhor, com espada para matar, e com cães para os arrastarem, e com as aves dos céus e os animais da terra para os devorarem e destruírem. Entregá-los-ei ao desterro em todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém, porque quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristeceria por ti? Ou quem se desviaria a perguntar pela tua paz? Tu me deixaste, diz o Senhor, voltaste para trás. Por isso estenderei a minha mão contra ti e te destruirei. Estou cansado de me arrepender e padejá-los-ei com a pá nas portas da terra. Desfilhei, destruí o meu povo, não voltaram dos seus caminhos. As suas viúvas mais se multiplicaram do que as areias dos mares. Trouxe ao meio-dia um destruidor sobre a mãe dos mancebos. Fiz que caísse de repente sobre ela e enchesse a cidade de terrores. A que dava luz, sete se enfraqueceu, expirou sua alma, pôs-se o seu sol, sendo ainda de dia. Ela confundiu-se e envergonhou-se, e os que ficaram dela, e eu os entregarei à espada diante dos seus inimigos, diz o Senhor. Ai de mim, minha mãe, porque me deste a luz, homem de rixa e homem de contendas, para toda a terra. Nunca lhes emprestei com usura, nem eles me emprestaram a mim com usura, e todavia cada um deles me amaldiçoou. Disse o Senhor, de certo que te fortalecerei para bem, e no tempo da calamidade e no tempo das angústias farei que o inimigo te dirija súplicas. Pode alguém quebrar o ferro do norte ou o aço? A tua fazenda e os teus tesouros entregarei sem preço ao sangue, e isso por todos os teus pecados, mesmo em todos os teus limites, e levar-te-ei com os teus inimigos para a terra que não conheces, porque o fogo se acendeu em minha ira e sobre vós arderá. Tu, ó Senhor, sabes. Lembra-te de mim e visita-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não me arrebates por tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afronta. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi de mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nunca me assentei no congresso dos zombadores, nem me regozijei por causa da tua mão, me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói, e não admite cura. Serias tu para mim como o ilusório ribeiro, e como águas inconstantes. Portanto, assim diz o Senhor, se tu voltares, então te trarei, e estarás diante da minha face. E se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. E eu te porei contra este povo como forte muro de bronze, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te aguardar, para te livrar deles, diz o Senhor. E arrebatar-te-ei da mão dos malignos, e livrar-te-ei da mão dos fortes. Predição do cativeiro e do livramento de Israel. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo, não tomarás para ti mulher, nem terás filho, nem filha neste lugar. Porque assim diz o Senhor, acerca dos filhos e das filhas que nasceram neste lugar, acerca de suas mães que os tiverem e de seus pais que os gerarem nesta terra, morrerão de enfermidades dolorosas e não serão pranteados nem sepultados, servirão de esterco para a terra, e pela espada e pela fome serão consumidos, e os seus cadáveres servirão de mantimento às aves do céu e aos animais da terra. Porque assim diz o Senhor, não entres na casa do luto, nem vás a lamentar, nem te compadeça deles, porque deste povo, diz o Senhor, retirei a minha paz, benignidade e misericórdia, e morrerão grandes e pequenos nesta terra, e não serão sepultados, e não os plantearão,
nem se farão por eles incisões, nem por eles se raparão os cabelos, e nada se lhes dará por dó, para consolá-los por causa de morte, nem lhes darão a beber do copo de consolação, pelo pai de alguém ou pela mãe de alguém. Nem entres na casa do banquete para te assentares com eles a comer e a beber. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que farei cessar neste lugar, perante os vossos olhos, e em vossos dias, a voz de gozo e a voz de alegria, a voz do esposo e a voz da esposa. E será que, quando anunciares a este povo todas estas palavras, e eles disserem: por que pronuncia o Senhor sobre nós todo este grande mal? E qual é a nossa iniquidade? Qual é o nosso pecado? Que pecamos contra o Senhor nosso Deus? Então lhes dirás: porquanto vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após deuses alheios, e os serviram, e se inclinaram diante deles, e a mim me deixaram, e a minha lei não guardaram. E vós fizeste pior do que vossos pais, porque eis que cada um de vós anda após o propósito do seu malvado coração, para me não dar ouvidos a mim. Portanto, lançar-vos-ei fora desta terra, para uma terra que não conheceste, nem vós, nem vossos pais, e ali servireis a deuses estranhos de dia e de noite, porque não usarei de misericórdia convosco. Portanto, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá: vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha lançado, porque eu os farei voltar à sua terra que dei a seus pais. Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão, e depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão sobre todo o monte, e sobre todo o outeiro, e até nas fendas das rochas. Porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, não se escondem perante a minha face, nem a sua maldade se encobre aos meus olhos. E primeiramente retribuirei em dobro a sua maldade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra com os cadáveres das suas coisas detestáveis e das suas abominações, encheram a minha herança. Ó Senhor, fortaleza minha e força minha, e refúgio meu no dia da angústia, a ti virão as nações desde os fins da terra e dirão: nossos pais herdaram só mentiras e vaidade, em que não havia proveito. Fará um homem para si deuses que, contudo, não são deuses. Portanto, eis que lhes farei conhecer desta vez, lhes farei conhecer a minha mão e o meu poder, e saberão que o meu nome é o Senhor. Amém.